eram políticas de financiamento do ensino superior e políticas de financiamento da pesquisa, que muitas vezes correram por caminhos separados e que tem muitas novas maneiras de se corrigir atualmente. Esse é também um processo que nossas universidades públicas argentinas estão transitando hoje. A ideia de que os professores têm que acceder a seus cargos por concursos públicos de antecedentes e oposição, que não podem se perpetuar na sua cátedra só como se fosse uma herência recebida de quienes deixaram para eles seu lugar de privilégio. O que aconteceu com a reforma? O que aconteceu com todas essas rebeliões sociais e rupturas nos processos institucionais? Ocorreu que apenas algumas poucas delas foram conseguidas para a universidade, mas a maioria teve que esperar momentos melhores. Nossas democracias sofreram muitas interrupções ditatoriais, muitos processos de interrupção dramática da democracia, que então afetou também a autonomia, a democracia e a qualidade do ensino e da pesquisa nas universidades. Nós temos hoje, desde 1983, em que se recuperou de maneira sostenida a democracia no nosso país, um processo crescente de recuperação de todos esses logros, de todas essas propostas da reforma universitária. Especialmente nos últimos 10 anos, a Universidade Pública Argentina está vivendo um processo de fortalecimento incrível, que ele começou ou se assenta na recuperação pressupostária do financiamento público do ensino superior. Deixem-me contar-lhes que, na Argentina, a enseñança universitária é gratuita desde 1949. Então, ninguém tem que pagar para ter acesso aos estudos. Mas ocorre também outra característica do nosso sistema, e que é de acesso universal. Ninguém tem que acreditar méritos especiais para o acesso. Não tem cupo. Como é? Cupo. Não tem número fechado de vagas. Está gravando? Camila, está gravando? Exceto medicina. Parece garantir a universalização da educação superior como um direito humano, individual e social, não garante ainda, porque há muitas outras problemas que têm que se resolver. O financiamento educativo recuperou-se sostenidamente, entre outros instrumentos, por meio de uma lei de financiamento educativo que ficou a meta de 6% do PIB para o financiamento da educação em geral, que já foi superado. Inclui dentro a educação inicial, média e universitária. No caso da universitária, alcançou 1% do PIB. Do PIB que ha crescido nestes últimos anos também. Mas só a recuperação pressupostária não alcança tampouco a garantir a efetiva direito à educação. Nós temos na Argentina, e vocês têm seguramente também nesse enorme continente que é o Brasil, um problema de expansão ou de cobertura territorial. Temos um país muito grande, então nós tínhamos até poucos anos atrás grandes universidades, as nossas, por exemplo, minha universidade tem mais de 100.000 estudantes, a UBA tem 350.000 estudantes, mas tem muitas províncias que não tinham nenhuma universidade
universidade. Até hoje, em que todos os estados provinciais têm ao menos uma universidade. Então, a questão da expansão territorial é também um instrumento para garantir o melhor acesso à educação. Hemos agregado também, nestes anos, algo que não podia estar nas propostas dos reformistas. Naquela universidade da reforma só havia uma universidade num território apenas integrado pelo Estado. Mas hoje, que temos 49 universidades, temos que encarar o problema da articulação do sistema de enseñanza, a articulação do sistema universitário e do sistema educativo em geral. Temos hoje vigente uma lei que não queremos, que foi aprovada em 1995, que tem alguns elementos que refletem a concepção neoliberal daquela época. Mas entre aqueles instrumentos que essa lei promove e que cremos que são bons, que contribuem ao fortalecimento do sistema universitário, é a necessidade de favorecer instrumentos de articulação e também de articulação entre o sistema universitário e os outros níveis do sistema. Nós, universitários, temos que deixar de nos queixar da qualidade dos estudantes do nível médio que recebemos. Temos que fazer algo para melhorar essa qualidade, porque senão nós creemos que a qualidade é uma bandeira que tampouco tem que ser entregada para os projetos neoliberais eficientistas e que entendem a qualidade em termos de eficiência ou rendimento e que perturba enormemente as características criativas, críticas do esforço intelectual e da pesquisa. Nós cremos que temos que melhorar nossas pesquisas, que temos que abrir novas linhas de pesquisa para temas que são necessários para a nossa comunidade. Então, nós temos que melhorar nossos sistemas de avaliação permanente dos pós-grados, da investigação, da enseñança. Temos que favorecer os concursos públicos. A minha universidade se traçou como objetivo para comemorar os 400 anos, ter ao menos 70% de seu plantel docente por concurso, e o logrou em só um ano e meio. Então, isso mostra que depende da decisão política e que ele favorece não só a qualidade da enseñança, sino a estabilidade dos professores, que tem agora um reconhecimento do seu esforço, que também é público. Enfim, nós creemos que a ligação essencial entre ensino e pesquisa é muito importante. As políticas de pesquisa em muitos dos nossos países recorreram um caminho por fora das universidades, com o argumento que as universidades são muito caóticas, tem muita perturbação política, tem muita massividade, a pesquisa séria tem que ocorrer em condições diferentes. Então, o nosso centro de investigação, de pesquisa, que financia investigações, que estabelece uma carreira de investigador, ficava por fora das universidades. Até há poucos anos em que hemos sellado um convênio entre o CONICET e o novo Ministério de Ciência e Tecnologia e as grandes universidades que têm a maioria dos investigadores ativos do país, para que a investigação e o ensino vão juntos. O esforço público tem que se aliar, não que se separar. Isso tem muito benefício para a qualidade da enseñança para as futuras gerações de estudantes. Enfim, nós cremos que a gratuidade, a universalidade da educação superior, a expansão territorial, o fortalecimento dos vínculos das universidades com seus povos, com sua região, a autonomia que não tem que interpretar-se como aislamento, como ensimismamento, como irresponsabilidade, em cambio tem que ver-se como uma poderosa
vista que tinham aqueles jovens já não vai para o nosso tempo. Aquela idealização da juventude como a vanguarda da sociedade, que só ela podia produzir a verdadeira revolução social, tem que se complementar com os processos sociais populares, que eles também ajudam a nós a entender o mesmo que estamos fazendo nas aulas. Então, eu creio que, nesses sentidos, a reforma para nós está viva e, sobretudo, nos deixa uma tarefa para o futuro. A tarefa de que a universidade é um projeto que deve tender sempre a sua própria autotransformação. Muitas graças. Então, muito obrigado, professora, pela tua disponibilidade de vir aqui ao Brasil. És muito bem recebida e os brasileiros saúdam a Argentina como país legal e a Universidade de Córdoba como uma referência para nós brasileiros também. Eu queria convidar para compor a mesa o primeiro vice-presidente da UNE, Yuri Pires. Cumprindo seu compromisso de atender a reivindicação dos estudantes, de fazer um diagnóstico sobre o processo de expansão, e o Yuri foi membro ao meu lado dessa comissão e está aqui por isso compondo também a nossa mesa. Feito essa exposição da professora Silvia Escoto, que resgata a importância do Manifesto de Córdoba, eu queria aqui fazer um breve relato da importância, ministro, que esse tema da reforma universitária tem para a UNE. A gente costuma brincar que no movimento estudantil a reforma universitária está para a UNE como a reforma agrária está para o MST. A UNE, fundada em 1937, desde a sua fundação, defende como a sua plataforma número 1 a reforma da universidade. Durante toda a sua história, a UNE perseguiu, em momentos mais democráticos ou em momentos mais violentos da história do Brasil, uma transformação da universidade brasileira, com a convicção que transformar a universidade significa semear o caminho de uma transformação profunda em nosso país. E em vários momentos, ou nos especiais momentos em que se ouve a possibilidade de avanços democráticos em nosso país, a UNE dialogou com o Brasil sobre a reforma universitária. Foi assim durante o governo João Goulart, no início da década de 60, quando da posse do então vice-presidente eleito, empossado presidente da República, garantido pela UNE nas ruas com a sua caravana da legalidade, o Brasil entrava num momento de avanços democráticos. E os estudantes brasileiros convocam para Salvador o primeiro Seminário Nacional de Reforma Universitária, aprovando naquele momento a Declaração da Bahia. E no ano seguinte, no Paraná,
estudantil do TCE da minha universidade, da UFRJ, por exemplo, era cercar, ministro, os postes de luz para impedir que a Light cortasse a energia da universidade. De uma instituição que tem a responsabilidade de ser uma das maiores instituições produtoras de conhecimento da América Latina. Felizmente, o acúmulo da luta do nosso povo, o acúmulo da luta dos estudantes brasileiros, iniciou um novo ciclo político no país, a partir da eleição de um operário e do avanço das contradições da democracia brasileira. E a partir de 2003, o Brasil começou a debater novamente a reforma universitária. A UNE pautou e convenceu o governo Lula, no seu início de mandato, a apresentar a agenda de uma reforma universitária, que depois da curta gestão de Gustavo Buarque, na gestão de Tasso Genro, ganha áreas de debate democrático em todo o país. A UNE rodou esse Brasil em caravana e foi debatido no Congresso Nacional até uma terceira versão do PL 7.200, que é a última peça debatida no nosso Congresso de uma reforma global para a universidade. Infelizmente, as contradições do Congresso brasileiro, o lobby dos grandes tubarões de ensino, donos da educação privada nesse país, e a falta de convicção do governo federal nesses primeiros anos de governo impediram a aprovação do PL 7.200. No entanto, a pressão do movimento estudantil, do movimento educacional, das próprias instituições universitárias foi pressionando e o governo foi se convencendo, através da pressão da nossa luta, a implementar medidas importantes. E o resultado desse processo, depois de 10 anos de um novo ciclo político, é a inequívoca análise, já admitida por todos os setores desse colégio, é de que há uma expansão inegável no Sistema Federal de Ensino Superior. Em 10 anos, ministro, o Brasil pode dizer que recuperou a agenda da reforma universitária. Eu acho, inclusive, ministro Mercadante, que o senhor deveria dizer isso por aí, junto com a UNE, de que o Brasil iniciou uma reforma universitária através da luta do movimento estudantil e através da postura democrática que o governo brasileiro
coíbam a desnacionalização do ensino e, por fim, reconhecendo o protagonismo que o ministro Mercadante e a presidenta Dilma tiveram no debate sobre os royalties, tendo sido convencidos pela União Nacional dos Estudantes e por outros setores do movimento educacional, após aquele dia 26 de junho, em que a marcha das universidades federais ocupou o Congresso Nacional e aprovou os 10% do PIB do Plano Nacional de Educação. Não só defendemos os 10% do PIB, mas com seriedade e responsabilidade apresentamos ao país uma solução. Os 50% do Fundo Social Universal e os 100% dos royalties. E é importante que o Brasil se una, ministro, nessa luta que ainda não está garantida e que passa pela aprovação da medida provisória 520 no Congresso Nacional, para a qual os estudantes estarão mobilizados na jornada de lutas que sacudirá esse país em março desse ano. Que esses seus debatentes presentes têm a responsabilidade de mobilizar o país afora. Então, eu queria convocar esse colega a fazer uma grande manifestação em defesa de uma educação de qualidade, em defesa de avanços para o nosso país, com unidade que o momento exige, que a nossa luta sincera, revolucionária e transformadora exige de todos nós. Eu queria convidar o plenário a cantar comigo um movimento estudantil unificado para as mudanças do Brasil. Eu queria agradecer algumas presenças, como a do secretário de Ensino Superior do MEC, Amaro Lins, como o vice-prefeito da Federal da Fronteira Sul, Antônio Adriano, a reitora da Federal do Rio Grande, Maria Lúcia, o reitor da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, Paulo Espera, o presidente do INEP, professor Luiz Cláudio Costa, e pedir a Marcela da UNI que lhe ajude a preparar aqui outros anúncios para agradecer presenças ilustres aqui hoje. E queria convidar também uma comissão que desempenhou um papel importante. Já está aqui presente meu companheiro de UNI, Yuri Pires. Queria convidar a professora Maria Lúcia, reitora da UFMT. Queria convidar o professor Simenes, do MEC. Queria convidar o Leandro Cerqueira, do Ministério da Educação. Queria saber se estão aqui também a Tamara Laís e a Ercília da NPG, que estão tendo uma atividade nesse momento, vieram, estão aqui presentes. E que essa comissão de análise da expansão das universidades federais, que produziu um relatório que será publicizado a partir de agora e que vocês estão à estreia desse documento, estão no momento em que se publica esse documento e que essa comissão tem a responsabilidade de entregar ao ministro da Educação, Luiz Mercadante, a conclusão a que chegou essa comissão sobre a expansão das federais e as proposições que a gente tem para a continuação da expansão
quer para as federais desse país. Matheus, avisa o companheiro, ele tá bem na frente. Eu queria inicialmente saudar os dirigentes da ONU, de tão longe aqui e prestigiar o Conselho das Entidades Estudantis. Saudar o reitor Anísio, que permitiu que esse encontro fosse realizado, e o Carlos Manesco, presidente da DIF, uma entidade tão importante para a educação. Queria saudar a reitora da Universidade Federal do Mato Grosso, Maria Lúcia, o Paulo Spelling, diretor da Unilab, a Maria Antônia, diretora da FOCA, o Ricardo Lugo, presidente da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes do CLAI, todas as outras autoridades, todos vocês, delegados e delegadas desse CONEP. Eu queria começar dizendo que, do meu ponto de vista, quando a gente olhar para a história desse CONEP, ele vai ser marcado pela decisão de vocês de constituir uma comissão da verdade e apurar o que a repressão e a violência patrocinaram nas nossas universidades. E eu vi que vocês começaram, como uma das tarefas dessa comissão, investigar não o desaparecimento, mas o assassinato de um Donestino Guimarães, que era, em 1971, o presidente do DCE da minha universidade, que eu entrei em 1972 na USP. Eu queria, viu, Daniel? Eu queria sua opinião. Donestino Guimarães! Donestino Guimarães! Donestino Guimarães! Donestino Guimarães! Donestino Guimarães! Donestino Guimarães! Agora! Dizer para vocês que eu acho que esse resgate da memória, essa homenagem ao Donestino, uma questão absolutamente decisiva. Eu entrei na USP em 72, o Donestino tinha sido assassinado e a diretoria do DCE praticamente toda presa ou perseguida, nós não tínhamos mais DCE. Meu vestibular, e logo em seguida a nossa calorada, foi quando assassinaram o segundo estudante, que era um estudante da geologia da USP, o apelido dele para nós era Minhoca, e que depois, alguns anos atrás, nós demos o nome dele para o DCE livre da USP, Alexandre Manduculeno, que também precisa ser investigado por essa comissão. Quero dizer que quem viveu aquele período, como eu vivi, que foi o presidente do centro acadêmico, constituímos o primeiro DCE livre, que foi o DCE livre da USP, logo em seguida fizemos um movimento docente, fundamos a ANDES, eu fui o primeiro vice-presidente da ANDES. Naquele período da história, o movimento estudantil teve um papel absolutamente decisivo, que foi a vanguarda da luta democrática, os primeiros movimentos a saírem nas ruas desse país, e levantaram a vontade da anistia, da Constituinte, a anistia ampla, geral e restrita, da Constituinte, das liberdades democráticas,
e da reconstituição da identidade estudantil. Nós participamos ativamente para tentar reconstruir a UNE pelas áreas